Esdras, capítulo 1, os versículos de número 1 até ao de número 11. Prestem atenção. Diz assim a palavra de Deus: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram, com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Vamos orar, irmãos? Bondoso Deus, aplica os ensinos da Tua palavra a nós esta noite, como igreja do Senhor, como famílias aqui reunidas, como cidadãos do Reino Santo aqui nessa terra. Ó Deus bendito, assim oramos, no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, 3 livros do Velho Testamento devem chamar a nossa atenção quando tratamos do retorno do cativeiro: Esdras, Neemias e Ester. Esses livros registram a história do povo de Deus após terem sido eles literalmente dizimados. Mas não foram dizimados por uma mera perseguição. Foram dizimados por causa de seus pecados. Nós podemos imaginar um pouco o horror, o terror que o povo sentiu naqueles dias. O ano era 586 a.C. Durante 2 anos e meio, a cidade de Jerusalém encontrava-se constantemente cercada. Todo alimento e provisão materiais haviam cessado. As pessoas andavam pelas ruas como esqueletos ambulantes.
com força apenas para erguer a cabeça. Quanto à família real, a situação ainda era mais grave. Zedequias, o rei, ele foi atado com cadeias de bronze e ele foi forçado a ver os seus filhos, um por um, sendo mortos sem misericórdia diante de seus olhos. E para completar o ataque terrível, os babilônios vazaram os olhos de Zedequias, a fim de que a sua última visão fosse a morte de seus filhos. Já pensaram, irmãos? Se a sua última visão fosse a morte de seus filhos, e depois fosse tirada qualquer outra visão, e que você não fosse morto, mas que você permanecesse vivo, tendo a lembrança a morte de seus filhos, o extermínio da sua família. Quanto aos jovens, aos velhos, aos doentes, ninguém escapou naqueles dias. As grandes obras do povo judeu, que foram empreendidas nos dias de Salomão, o seu templo magnífico, com certeza, uma das maravilhas do mundo antigo, foi destruído. Os objetos sagrados foram saqueados, foram cortados e foram rudemente levados para a Babilônia. O templo foi queimado. E para completar, Nabucodonosor liberou seus 10.000 soldados sobre os muros de Jerusalém, para que pudessem destruí-lo totalmente. Essa é uma história real. Está registrado no segundo livro dos Reis, o capítulo 25. Então, em casa, você pode ler essa história, mas leia com bastante cuidado, para que você possa captar bem o sentimento daqueles dias que estava sobre todo o povo. Hoje, o texto é um texto mais agradável do que o texto do segundo livro dos Reis, porque é o texto que fala do retorno, o retorno daquele povo que tanto sofreu. Então Deus nos deixou esses 3 livros, Esdras, Neemias e Esther, para mostrar a nós o retorno do povo judeu. Esses livros estão numerados na ordem que nós os temos, como 15º, 16º e 17º livro, na ordem que nós encontramos nas Escrituras. O Antigo Testamento são 39 livros. Ou seja, após esses livros, nós temos mais de 20 livros, 22 livros que seguem esses 3 livros. Mas na realidade, meus irmãos, esses 3 livros, na ordem cronológica, são os últimos livros. Eles registram os últimos eventos da história do povo judeu no Velho Testamento. Especialmente, o retorno para casa, o recomeço da nação, uma nação que estava saindo do cativeiro, uma nação que estava livre do cativeiro, continuavam escravizados, estavam livres do cativeiro. Enquanto eu estudava esse livro e também o livro de Neemias, que são os livros que nós vamos estudar na próxima semana aqui no templo, me veio à mente uma música. E vocês lembram, quando nós estudamos sobre os livros de sabedoria, que Deus concedeu sabedoria fora de Jerusalém. Vocês lembram disso, né? Ou seja, não é só entre os crentes que tem sabedoria, não. Fora dos crentes há muita sabedoria. E essa música não é de nenhum autor cristão, gospel. A letra dela diz assim, de repente alguns vão lembrar, é uma música antiga, de repente alguns de vocês poderão lembrar-se. Apesar dos castigos, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos
estamos na luta. Talvez alguns de vocês consigam lembrar que canção é essa. O nome da música é Novo Tempo. Essa música é de Ivan Lins. Composição e interpretação de Ivan Lins. Essa música é considerada um hino de esperança e de resiliência diante das adversidades. A letra fala sobre a capacidade de superação e a importância de manter-se atento e vivo, mesmo diante de castigos, perigos, brutalidades e noites que assustam. O livro de Esdras, ele marca um novo tempo. Um novo tempo para Israel. Um tempo saindo do cativeiro babilônico. Mostra a nós que mesmo em meio a reinos pagãos e circunstâncias adversas, como castigos, perigos, brutalidades, noites sem fim de grande pavor, Deus continua soberano. Deus continua fiel às suas promessas. Deus continua atuando na história para cumprir os seus propósitos. Então, meus irmãos, para todo tipo de recomeço, seja na família, seja na sociedade, seja na igreja, a primeira coisa que o texto nos ensina é que Deus desperta os corações para os seus propósitos. Vamos ler juntos o versículo 1? Vamos lá? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. Então, aqui no capítulo 1 de Esdras, nós começamos da forma que encerra o capítulo 36, o segundo livro das Crônicas. Para que fique evidente para nós a continuidade da história. Então, o capítulo 1 começa com um decreto do rei Ciro da Pérsia, que havia conquistado a Babilônia. Eles não foram cativos pela Babilônia. O rei não era Nabucodonosor. Como pode agora o rei ser outro? E a nação que se refere ser outra, há algum erro? Não tem erro aqui. A nação da Babilônia, em pouco tempo, ela perdeu o seu poder, a sua excelência. Reinos se levantam e reinos caem. Só o reino do Senhor é que permanece eternamente. Então agora é o tempo da Pérsia. E Ciro é rei da Pérsia que conquistou a Babilônia. E ele permite que os exilados judeus, que eles pudessem voltar para Jerusalém. Meus irmãos, esse ato de Ciro é significativo. Sabe por quê? Porque ele não apenas representa a libertação do povo, mas também o cumprimento das promessas de Deus sobre o retorno de Israel. Não foi apenas um ato político, mas é para trazer à memória o Deus que é fiel e sempre cumpre as suas promessas. Porque antes mesmo de cumprir-se a invasão babilônica, o profeta Jeremias já havia predito a libertação do povo, após 70 anos de cativeiro. Então, antes de cumprir-se totalmente, integralmente, a invasão babilônica, ela estava acontecendo por etapas. Antes que ela fosse real, absoluta, o profeta Jeremias é usado por Deus. Nós vimos hoje de manhã na escola dominical. Os falsos profetas diziam assim: em 2 anos voltamos para casa. Em 2 anos o que foi saqueado da casa do Senhor vai voltar para o templo. Então Deus usou o profeta Jeremias e disse que não. Que aqueles que estavam ali
também iriam para o cativeiro, como aqueles que os haviam antecedido, e que não seriam 2 anos, mas seriam 70 anos. O texto de Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Agora, o que é bonito das Escrituras, esse cuidado de Deus, é que alguns profetas Deus usou de uma forma ainda muito mais precisa, que foi o profeta Isaías. Isaías já havia profetizado acerca disso. Isaías recebeu de Deus a revelação quanto ao nome do rei libertador, muito antes do rei nascer, muito antes da Babilônia dominar, muito antes da Babilônia cair, da Pérsia crescer. Deus usou Isaías, a ponto de que algumas pessoas que duvidam do poder de Deus, delas falarem que o livro de Isaías tem mais de um Isaías. Tem um Isaías da época e tem um Isaías que veio depois, que sabia o nome porque viveu nos dias de Ciro. Não, meus irmãos, a história de Isaías foi muito anterior. Isaías disse assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, Ciro nem existia, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Então, irmãos, lembremos que Isaías, o profeta, foi contemporâneo de Ezequias, de Manassés, os reis, muitos anos antes do domínio da Babilônia e da queda daquele poderoso império pelo Império Persa. Então daqui nós já tiramos algumas lições para nós. Primeira lição, para as nossas vidas: confiemos no tempo e nas promessas de Deus. Confiemos no tempo e nas promessas de Deus. Mesmo após décadas de exílio, Deus cumpriu fielmente a sua palavra. Então, meu irmão, minha irmã, ensine a sua família a ter paciência. Ensine a sua família a ter fé. Paciência e fé diante das promessas de Deus. Mesmo quando a espera for longa, não se esqueça, o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Amém? Segunda lição: permaneçamos sensíveis à direção de Deus. Deus despertou o coração de Ciro para cumprir um propósito específico. Não foi uma coisa geral, foi um propósito específico. Não foi uma situação política para tornar-se agradável aos povos dominados, como alguns historiadores fazem entender, mas foi para cumprir um propósito específico. Porque muitos anos antes havia sido dito que Judá ficaria cativo 70 anos e que o cativeiro se encerraria quando um rei chamado Ciro viesse ao poder. E então este rei seria instrumento de Deus para trazer o seu povo de volta para Judá. Então pensa comigo aqui. Se Deus usou um rei estrangeiro para cumprir a vontade dele, é claro que Deus pode usar você dentro da sua família. Você não é um estrangeiro dentro da sua casa. É claro que Deus pode usar a mim dentro da minha família. Cada membro da família pode ser usado para cumprir os planos de Deus. Então, meus irmãos, sejamos sensíveis à voz de Deus. Busquemos como família manter o nosso coração sensível a Deus. Mas como eu faço isso? Como manter o meu coração sensível a Deus? Estando próximo dele, por meio da oração,
por meio da leitura da Bíblia, por meio dessa comunhão gostosa dos irmãos, especialmente acontecida nos dias de domingo, especialmente acontecida à noite. Terceira lição: valorizemos a palavra de Deus como guia para nossa vida. As profecias de Jeremias e Isaías, elas foram esquecidas? Não, elas não foram esquecidas. Elas foram o fundamento da esperança e o cumprimento do plano de Deus. Aqueles que criam na palavra de Deus, eles estavam firmados nas promessas de Isaías, nas promessas de Jeremias. Os tempos eram difíceis, eles estavam numa terra estranha, mas eles confiaram na palavra de Deus. Então, irmãos, não façamos como alguns que, quando passam por um problema, abrem a Bíblia aleatoriamente. Deixa eu abrir a Bíblia, deixa eu ver o que Deus tem para mim aqui, né? Meus irmãos, a Bíblia não pode ser usada dessa maneira. Se ela é o que ela diz ser e nós cremos, que ela é lâmpada para os pés, que ela é luz para o caminho, que ela é capaz de nos fazer apresentáveis de forma perfeita ao nosso Deus, então nós precisamos nos apropriar dessa palavra com mais cuidado, reconhecendo que nela nós temos a direção para a nossa família. Sua família está sem direção? A Bíblia tem a direção. Sua família passa por alguma tristeza? A Bíblia traz o consolo. Sua família está caminhando, cada um por um rumo diferente. A Bíblia traz o propósito para a vida das nossas famílias. Então, meus irmãos, vamos motivar a nossa família a apegar-se à palavra de Deus? Né, diácono Renato? Assim como aquele povo na Babilônia se apegou à palavra do profeta Isaías, do profeta Jeremias, dos outros profetas que anunciaram o retorno do cativeiro. Vamos também nos apegar a essa palavra, porque ela traz promessas para as nossas famílias, de que Deus nos deu família para a bênção e não para a maldição. Então, se acontece maldição na minha ou na sua família, se a nossa família se torna maldita, ela está fora dos planos de Deus. Os planos de Deus para a nossa família é que ela seja uma bênção. Para todo tipo de recomeço, meus irmãos, da família, da sociedade, da igreja, esse texto também nos ensina que a obra de Deus, ela exige restauração espiritual. Olha o versículo de número 3. Vamos ler comigo o versículo 3. Quem dentre vós é de todo o seu povo, então a iniciativa de reconstruir o templo partiu de um decreto de Ciro, rei da Pérsia, um governante estrangeiro. Aqui, Maria Elisa, tem lições para a nossa vida. Primeira lição: Deus é soberano sobre todos os reinos e sobre todos os corações. Então, mesmo sendo pagão, Ciro foi movido por Deus para cumprir o seu propósito. E esse despertamento nos mostra que quando Deus quer realizar a sua obra, Ele levanta quem Ele quiser, de onde quiser, até fora do povo da aliança, se for necessário. Então, meus irmãos, o templo, tão essencial para o plano redentor de Deus, que Ele não permitiu que ficasse em ruínas por mais tempo. O próprio Deus moveu o coração do rei para convocar o povo à ação. O templo não iria se reconstruir sozinho. Os inimigos não iam reconstruir o templo, porque eles sabiam que quando Israel orava de dentro daquele templo, acerca dos seus inimigos, Deus dava vitória a Israel e envergonhava os inimigos. Então era necessário que o povo do Senhor voltasse para que, movido à ação,
eles reconstruíssem o templo. Também nós aprendemos que a restauração do templo, ela tem um simbolismo. Ela representa o recomeço do povo com o seu Deus. O recomeço do povo com o seu Deus. O retorno à terra prometida, a reconstrução do templo, era um convite ao arrependimento, era um convite à reconciliação, era um convite à renovação da fé. Deus estava querendo restaurar o culto, Deus estava querendo restaurar a comunhão, Deus desejava que a identidade do seu povo, ela novamente ficasse visível a todas as nações, porque Deus chamou o seu povo para ser luz aos povos. Então você, meu irmão, minha irmã, você foi chamado para ser luz aqui dentro dessa cidade. Eu e você fomos chamados para sermos luz para aqueles que estão nas trevas. E ainda uma lição aqui, a disposição em obedecer, ela revela algo. O que ela revela, gente? Ela revela quem realmente pertence ao Senhor. A convocação era aberta a todos. Quem dentre vós, de todo o seu povo, Deus forçou alguém a retornar? Deus não forçou ninguém. Mas aqueles que se dispuseram a obedecer e reconstruir, mostraram com isso um coração realmente voltado para Deus. Então, de que maneira a família pode recomeçar? A família pode recomeçar priorizando a presença de Deus no lar. A reconstrução do templo, ela era urgente. Ela simbolizava o retorno da presença de Deus ao centro da vida do povo. Então, assim como o povo precisava restaurar o templo, as famílias precisam restaurar o altar da adoração em casa. Então, famílias do altar, elas vêm à frente aqui. Mas esse ato, esse gesto, ele não é suficiente se nós não restaurarmos o altar da adoração dentro da nossa própria casa. Do que adianta ser um santo na igreja e um demônio dentro de casa? Então é preciso restaurar o altar da adoração dentro da nossa casa. É preciso investir tempo em oração com a família. Meus irmãos, é quase que certo que poucas famílias têm disposição para ter horários de oração em conjunto. É quase que certo que poucas famílias se dedicam ao culto doméstico no sentido de abrir regularmente, constantemente as Escrituras para juntos fazer a leitura da palavra. E, meus irmãos, é lamentável, mas também muitas famílias perdem a oportunidade de caminharem juntos para a casa de Deus. Estejamos dispostos a obedecer, meus irmãos, mesmo quando o desafio for grande. O chamado para edificar a casa de Deus exigia sacrifício. Eles estavam na Babilônia, eles teriam que sair de lá até Judá. Isso exigia sacrifício e exigia disposição. Então, Fábio Júnior, encoraje os membros da sua família a obedecer com alegria. Guilherme, encoraje a sua família, você e sua esposa, a obedecer com alegria. A vida cristã demanda esforço, demanda serviço. A lavoura não demanda esforço? A lavoura não demanda serviço? Se você não se esforçar, se você não trabalhar, como vai ficar a lavoura? Como ficarão os frutos da lavoura? E a família, que é mais importante que a lavoura? E Deus, que é mais importante que a família e a lavoura? A vida cristã, então, exige mais esforço, mais serviço, mais unidade. Também, meus irmãos, reconheçamos que Deus usa quem Ele quer para abençoar as nossas famílias. Ciro, um rei estrangeiro, usado por Deus para restaurar a vida espiritual do povo.
Então nós precisamos aprender a confiar na ação soberana de Deus. Nós precisamos acreditar que Deus continua movendo corações para realizar a sua obra. É por isso que as famílias oram umas pelas outras. Se eu não consigo ter sucesso para resolver as questões dentro da minha família, quem sabe os meus irmãos que estão orando pela minha família, eles consigam me ajudar, assim como o rei estrangeiro Ciro ajudou toda a nação de Judá. Para todo tipo de recomeço, família, sociedade, igreja, o texto também nos ensina que Deus proverá recursos necessários para a sua obra. Aqui o conjunto de versículos é maior, os versículos de número 5 até o de número 7. Não vamos ler, mas presta atenção. A reconstrução do templo de Jerusalém não exigia apenas disposição espiritual, mas recurso material concreto. Metais preciosos, animais, utensílios, ofertas voluntárias. E o que vemos nesses versículos aqui é uma ação clara, coordenada, soberana de Deus, mobilizando agentes diferentes para tornar a obra possível. Primeiro, Deus moveu o coração do rei. O versículo 7, né? Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém. Então Deus não moveu Ciro a emitir apenas o decreto, mas também a restituir os utensílios sagrados do templo. E isso, Grace, era algo muito grande. Porque o que havia sido tomado de Jerusalém e levado para a Babilônia era o tesouro da Babilônia, era o espólio da Babilônia, agora era o espólio da Pérsia. Ele está abrindo mão de ouro e de prata, para que fossem devolvidos para a casa de Deus. Aqueles objetos não eram apenas símbolo, eles eram usados no culto. Então Deus usou um rei estrangeiro para devolver o que era santo para o seu povo, para que pudesse apoiá-los no seu recomeço. Já pensaram voltar para casa? E o culto era cheio de simbolismo. Não era simples como os nossos cultos hoje. O culto do Antigo Testamento era cheio de simbolismo. Aquele ouro, aquela prata, aquele bronze, aqueles utensílios, aquelas peças, tudo aquilo fazia parte do culto. Então, um rei estrangeiro, Sanderson, é usado por Deus para que o povo pudesse restaurar o começo da sua vida espiritual. Quando a obra de Deus, até os tesouros retidos ou perdidos, são devolvidos no tempo certo. Deus também motivou o povo. Deus motivou o rei e Deus também motivou o povo. Deu um coração voluntário. O versículo de número 5 fala que levantaram os cabeças das famílias de Judá, levantaram todos aqueles cujo Deus despertou para subir e edificar a casa do Senhor. Então Deus despertou o próprio povo, os líderes, as suas famílias, se dispuseram a deixar a zona de conforto da Babilônia. Porque, Marília, morar na Babilônia era mais confortável do que ir para Judá. Babilônia era uma cidade protegida. E o dominador persa estava na Babilônia. Então, Babilônia era uma cidade em que eles poderiam ficar tranquilos ali. Já tinham constituído famílias, alguns já tinham seus negócios ali. Ir para Judá, meus irmãos, não era confortável. Não havia segurança em Judá. Os muros estavam derrubados. O templo havia sido destruído. E os inimigos estavam ao redor, odiando a ideia de terem os judeus novamente como seus vizinhos, naturalmente lembrando os dias gloriosos de Saul, de Davi e de Salomão. Então, voltar para casa, deixar a Babilônia, não era confortável. Confortável era permanecer. Então, essa decisão exigiu sacrifício pessoal, deslocamento, fé,
que Deus haveria de guardá-los naquela caminhada de 4 a 5 meses. Então Deus não apenas ordena, mas Deus desperta corações para contribuir e agir. Deus não faz a obra dele sozinho. Deus mobiliza o seu próprio povo. Não tem sido assim na nossa igreja? Quer seja na obra física, a construção do templo novo, quer seja na obra espiritual, o trabalho que nós temos que realizar. Deus não tem usado a cada um e até pessoas de fora para abençoar a sua igreja, para abençoar o seu reino. E também, meus irmãos, Deus despertou os vizinhos. Até os vizinhos contribuíram. O versículo 6 fala que todos que habitavam nos arredores os ajudaram, com objetos de prata, com ouro, bens, gado. Gente, essa história me lembra uma história lá do passado. A Noemi já deu o grito lá. O Egito. Nos lembra a história do Egito. Deus usou um povo que não era seu povo. Estrangeiros benevolentes foram movidos a apoiar o povo que voltava para casa. E também aqueles que resolveram continuar na Babilônia. Resolveram continuar. E Deus permitiu que eles ali continuassem. Então Deus despertou todo o entorno, inclusive quem não iria diretamente participar para sustentar a missão. Então, meus irmãos, Deus levanta ajudadores além dos nossos círculos. Nós temos lições para nós aqui. Primeira lição: Deus ainda move corações para suprir as necessidades do lar. Deus despertou vizinhos, Deus despertou líderes, Deus despertou um rei estrangeiro, Deus move pessoas, Deus move circunstâncias para suprir o que falta na minha casa e na sua também, quer seja emocional, quer seja espiritual, quer seja material. Vez por outra, Deus levanta alguém até nós, até a nossa casa, para nos prestar algum tipo de socorro. E eu tenho certeza que todos vocês sabem bem acerca disso. Também, meus irmãos, cada membro da família pode ser um instrumento para abençoar outras famílias. Se eles foram abençoados por estrangeiros, por que nós não podemos abençoar outras famílias? Nesse mês chamado de mês da família, vai dizer que você não sabe de alguma família aqui dentro da nossa cidade que não esteja passando por algum problema. Não, pastor, eu não sei de nada, eu sou um alienado, eu vivo numa redoma de vida, não sei da vida, não sei de nada que acontece. Eu tenho certeza que você sabe. É algum casal passando problema difícil no relacionamento, é algum pai lidando com dificuldade com o filho, algum filho tendo problema, dificuldades com seus pais, é algum problema financeiro afetando algumas famílias da cidade, problemas emocionais, problemas espirituais. Então, se estrangeiros se dispuseram a ajudar o povo do Senhor, por que nós, povo do Senhor, não nos dispomos a avançar por essa cidade, enquanto ainda temos alguns dias desse mês chamado de mês da família, e comecemos a visitar as famílias, dispor a fazer uma oração? Se cada família da igreja resolver visitar os seus vizinhos, então essa vai ser a tarefa, né? A tarefa para o próximo domingo. Que cada família da igreja visite pelo menos um vizinho seu, para fazer uma oração por ele. Se você é tímido e não sabe o que falar, então a tarefa é simples. Você vai procurar o seu vizinho, não cristão, ou desviado, vai bater na porta dele, eu estou aqui para orar por você. Esse mês é mês da família, e nós temos compromisso de orarmos pelas famílias. Porque no passado, estrangeiros oraram pelas famílias do povo de Deus. E para nós, meus irmãos, encerrarmos aqui, sempre que pensamos em recomeço, família, sociedade, igreja, tem que ficar evidente para nós que Deus requer de cada um responsabilidade. Deus requer de cada um de nós responsabilidade. Os versículos 9 a 11. Não são estranhos esses versículos? Olha aí, não são estranhos esses versículos?
30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas. Vamos ler juntos? Versículo 9 e 10, vamos ler juntos? Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. 11. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Isso aqui é um inventário, gente. Agora, não chama atenção aqui, que utensílio mais chamou sua atenção? Olha aí. Teve um que chamou minha atenção. Que utensílio mais chamou sua atenção? O que chamou mais a minha atenção foram essas 29 facas. Alguns falaram também foi. Por que 29 facas, gente? Não eram 30 facas, não? Uma faca ficou perdida em algum lugar? O que significa isso, meus irmãos? Que Deus valoriza cada detalhe. Deus valoriza cada detalhe. A precisão dos números nos mostra que nada é pequeno demais aos olhos de Deus. O mesmo Deus que contou os cabelos da nossa cabeça, Ele também valoriza cada recurso dedicado ao seu nome. Nós somos convidados a uma restauração que começa com prestação de contas. Não tem como restaurar a nossa família, restaurar uma sociedade corrupta, restaurar uma igreja que está fora dos trilhos, se nós não observarmos cuidadosamente essas coisas. Aqueles utensílios haviam sido saqueados por Nabucodonosor, eles foram usados profanamente na Babilônia. Agora, em um momento de recomeço, Deus chama o seu povo a devolver, restaurar, consagrar tudo aquilo que havia sido corrompido. O culto não poderia ser restaurado sem que os objetos do culto fossem consagrados novamente. Isso nos ensina, meus irmãos, que não há restauração espiritual genuína sem arrependimento, sem restituição e sem responsabilidade. Duas figuras se destacam no livro, mas aqui, nesse texto, a figura que chama a nossa atenção é a figura de Sesbazar, que possivelmente é o mesmo Zorobabel, mas não só ele, também Jesua. Então nós temos um governante que representa o trono de Davi, e nós temos um sacerdote que representa a tribo de Levi, que representa a religião. Então, meus irmãos, todo esse material contado a Sesbazar, com certeza ficaria sobre os cuidados de Jesua. Jesua seria o designado responsável por receber e guardar aqueles objetos. Deus não confia os seus tesouros a qualquer um. O governante vai contar, vai conferir, vai passar o inventário. E o líder religioso, ele tem a responsabilidade daqueles instrumentos. Deus chama homens e mulheres fiéis para cuidar daquilo que é precioso para o seu culto. Então Jesua, o sacerdote, é o tipo de liderança que Deus busca. Uma liderança íntegra, confiável, reverente, consciente do seu papel, consagrada a Deus. O Senhor não busca entusiasmo na obra. Você está entusiasmado? Aleluia, glória a Deus. Mas se não está não, Deus busca fidelidade. Entusiasmo demais sem fidelidade não tem valor nenhum para Deus. Festa demais sem fidelidade, sem compromisso, não tem valor nenhum. Deus busca fidelidade, zelo, no manuseio dos recursos espirituais e materiais que Ele concede à igreja. Pensa bem numa família que após anos longe de casa retorna,
ela encontra os móveis, se não foram cuidados por alguém, cheios de poeira. Ela encontra a casa numa verdadeira desordem. Com certeza algumas coisas poderão estar espalhadas pela casa. Então, antes de qualquer celebração, de convidar os parentes e vizinhos para um culto que está retornando para aquela casa, a pessoa tem que limpar, restaurar, colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, meus irmãos, antes de celebrarmos no templo, nós precisamos recuperar e santificar os utensílios da adoração. Deus não aceita adoração desorganizada. Deus não aceita adoração displicente. Ele ama quando o zelo da sua casa consome os seus servos. Que coisa boa, quando nós somos consumidos pelo zelo da casa do Senhor, e alguma coisa dele nos deixa insatisfeitos no culto. É porque o zelo do Senhor está nos consumindo. Então, meus irmãos, eu encerro aqui com algumas lições para as nossas vidas. Primeiro, Deus nos chama a responsabilidade com aquilo que nos foi confiado. O que foi confiado para todos nós? Um tempo. Um tempo foi confiado para todos nós. Esse tempo está determinado por Deus. Todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Você tem aproveitado bem o seu tempo? Eu perguntei semana passada e pergunto novamente. Quando aproximar o fim dos nossos dias, nós haveremos de lamentar o tempo mal aproveitado da nossa caminhada cristã? O que Deus tem dado a todos nós? Tem dado dons. A Bíblia fala que Cristo subiu aos céus e concedeu dons aos homens. Dons, talentos, habilidades, recursos, ministérios, Deus tem dado a nós. Nós temos aproveitado esses dons que Deus nos tem dado? Família da fé. Você não está participando dessa igreja ou de qualquer outra para ser apenas um espectador. Você não está aqui só para poder ficar sentado no banco e voltar para casa. A Jerusalém espiritual não tem muros. Tem trabalho para todos aqueles que quiserem trabalhar. Vai descobrir a sua área. Ora, peça para Deus revelar o seu dom, para Deus revelar o seu talento. E quanto à nossa família? Deus nos deu uma família, nos deu um cônjuge. Tem cuidado bem do seu cônjuge? Cuida bem do seu cônjuge. Alguns Deus tem dado filhos. Temos cuidado bem dos nossos filhos? Todos aqueles cujos pais estão vivos, têm cuidado bem dos seus pais? Sabe por que essas coisas são necessárias, Vânia? Porque prestar contas é um princípio espiritual. A vida cristã não é uma caminhada solta. Deus vê, Deus registra, Deus confia e Deus espera de nós fidelidade até nas mínimas coisas. 29 facas, até nas mínimas coisas, Deus exige de mim e de você fidelidade. Jesus está voltando. O seu talento está sendo multiplicado ou está escondido debaixo da terra, cada dia um palmo mais fundo? Uma coisa é certa, nós teremos que apresentar alguma coisa para Jesus no grande dia. Nossas mãos estarão sujas de terra? Ou nós teremos alguma coisa para oferecer e vamos ouvir do Mestre amado: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, famílias, nós precisamos recomeçar voltando os olhos para as Escrituras Sagradas. Nós precisamos recomeçar tendo disposição na oração. Nós precisamos recomeçar carregando os membros da nossa família para este lugar, porque aqui Deus nos concede a graça de, por algumas horas, nós nos atentarmos somente para as coisas dos céus. Que o Senhor Deus abençoe a minha vida, a sua vida. É tempo de recomeço. Vamos aproveitar? Israel aproveitou o tempo do recomeço. Eles não tinham muros, eles não tinham templos. Eu tenho certeza que não está assim a sua vida ainda não. Você não chegou a esse ponto: pastor, não tem nem muro mais em minha casa. Caiu tudo, desmoronou tudo. Estou falando em termos espirituais.
Não tem mais nada. Minha família virou uma ruína. A minha vida cristã é um fracasso, é um zero total. Eu tenho certeza que não chegou a esse ponto ainda. Eles não tinham muro, eles não tinham templo. Nós temos os muros, nós temos o templo, nós temos Jesus, aquele que veio fazer templo em nós. Bondoso Deus, graças damos a Ti, pelo Teu cuidado conosco. Muito obrigado por esse momento tão solene que o Senhor concedeu a nós essa noite. Que cada família possa sair daqui realmente preocupada acerca dessas coisas. É tempo de recomeço e nós precisamos aproveitar todo o cuidado que o Senhor tem oferecido a nós. Aplica, ó Deus, a Tua palavra em nossas vidas. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.